esse é o Pode Cri. Você? Pode. Mais um vídeo começando aqui nesse canal. E hoje o tema, eu acho muito interessante, gosto bastante. Carreira, gente, carreira. Então, se você tá aí querendo fazer uma transição de carreira, início de carreira, às vezes também tem alguma família, né, ou um filho, né, que está nessa dúvida sobre carreira, então a gente trouxe uma profissional aqui de peso. Quais são os atributos dessa profissional? Então vamos apresentar. Ela é consultora em recursos humanos e é terapeuta, bacharel em administração e especialista em gestão de pessoas pela PUC. Estudante de psicanálise e psicopedagogia e informação. Terapeuta sistêmica pelo Espaço CRI e self-coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Facilitadora de processos individuais e coletivos com pessoas e empresas há mais de 15 anos. Hoje, com muito amor, recebemos Tamires Fonseca. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa madrugada, né? Boa Vai madrugada. fazer, né? Tudo de bom. Né? Companheiro de madrugada é ótimo também, né, gente? Aí, assistir esses temas assim quando você perde o sono. Nossa! Né? Ainda mais que perde o sono pensando na carreira. Nossa. Já acaba de botar a minhoca Não na cabeça. não é? Vamos resolver isso, né? Ou pensar sobre, olhar sobre, né? Tamires, como é que a gente escolhe uma profissão? Como é que a gente começa uma carreira? Você sabe que eu fico pensando o quanto o nosso mundo é cruel de meio que obrigar uma pessoa a escolher uma carreira com 15, 16, 17 anos? Porque parece uma coisa tão definitiva para você decidir tão jovem, né? E eu penso que as motivações que a gente tem nessa idade, às vezes são bem genuínas, né? Em termos de talentos, de desejos, mas às vezes não, porque é uma personalidade em formação, né? Então, muita gente escolhe por influência da cultura, da família, ou às vezes por algum desejo motivado até por uma questão psicoemocional, por exemplo. É muito comum pessoas com tendências codependentes irem parar em profissões de ajuda, né? Como quem diz assim, vou salvar alguém, né? E por aí afora. Então, não sei se tem uma resposta assim absolutamente exata, mas tem muitas perguntas assim sobre como é que se escolhe a carreira. Porque assim, quando a gente sai do ensino médio e vai escolher alguma coisa ali, né, 17, 18 anos, a gente é uma pessoa. Daqui 5 anos, talvez a gente não é mais aquela pessoa que escolheu aquela profissão. E fica muito nisso, né? Como que eu vou escolher algo para fazer a vida inteira? Óbvio que a gente tem a opção de poder, nesse caminho, mudar. Né? Mas a gente sabe que também é difícil, né? Não é uma tarefa fácil, assim. Hoje sou, sei lá, vou dar meu exemplo. Sou publicitário e vou transitar para ser terapeuta integrativo. Dá um bug, né, gente? Dá um bug, né? Você sabe que essa ideia dessa carreira com pouca mobilidade, ela vem lá de um pós-guerra, lá de uma revolução industrial, onde as indústrias foram crescendo e elas precisavam de mão de obra, elas não tinham, então elas começaram a trabalhar com os planos de carreira, onde elas iam formando a própria mão de obra, né? Então a gente começou a desenvolver essa ideia de ter uma carreira. O que é ter uma carreira? Popularmente, é começar de office boy e terminar de diretor. E isso parece ser, né, ter uma carreira. Então a gente entendeu a carreira como se fosse uma escadinha, que você vai subindo, né? Só que com as mudanças mercadológicas, aconteceu que de repente eu preciso de um publicitário dentro da empresa e ao invés de formar um publicitário dentro da empresa, eu vou buscar um publicitário pronto, né? Então, essa característica no mercado, ela dá uma virada, né? Então a gente tem também a questão da globalização, da informação, trabalho em home office, pode contratar pessoas de qualquer lugar. Você tem uma mudança muito expressiva na questão da educação das pessoas. Então, essa ideia de carreira em forma de escada, ela quebra, né? E a gente entende hoje, na atualidade, a carreira mais como um labirinto, né? Então, é possível uma pessoa, por exemplo, ser apaixonada por gastronomia e também ser apaixonada por engenharia e ela fazer as coisas concomitantemente, ou em cada período da vida fazer uma, sei lá, ser advogada e maquiadora, né? Enfim, ser publicitário e terapeuta, né? E não necessariamente você precisa abrir mão de uma coisa pela outra, ou durante a vida como um labirinto você vai transitando
né, na diversidade de possibilidades que a gente tem. Então, o mundo ele acaba mudando, os nossos valores acerca da carreira vão mudando também. Eu percebo muito assim, eu sou professora no ensino médio. E eu percebo assim, o quão é pesado essa questão da escolha. As perguntas, né, cultural, né, aquela pergunta, quantos filhos você vai ter, não sei o que, não sei o que. E nesse momento, para eles o que você vai fazer da vida? Qual que é a profissão? E ano que vem vai trabalhar? E isso que você colocou, de não estar preparado. Ele não está preparado para poder responder essas perguntas nem para ele. Mas o que eu comento muito com eles é a importância de se conhecer, né? O que eu gosto, o que eu tenho habilidade. E justamente isso, né? Por exemplo, às vezes eu vejo alunos que têm talentos que gosta, por exemplo, de fazer algo digital, igual você colocou, né? Que talvez estaria no mundo online. E a família acha que julga aquilo não é trabalho, porque não tem o esforço físico, né? Então, os paradigmas estão mudando também até como que é essa atuação, né? Então, eu acho que acontecia muito isso com professora, né? Mas você só dá aula, né? Então, às vezes dá a impressão que... Só dá aula. Só dá aula. Você só dá aula, não faz mais nada, faço videocast, gente. Além de tudo. Além de tudo. Além de mãe, é esposa, não sei o que mais. Então, nesse momento, por exemplo, para essa pessoa, assim, que recado que a gente poderia deixar? Olha, talvez você não esteja pronto mesmo. Eu acho que talvez essa ideia do entender que não está pronto, mas não está pronto para quê? Não está pronto para fazer uma escolha definitiva. E isso é muito importante. Então, o jovem, a gente precisa poder dizer a ele que ele não precisa fazer uma escolha tão definitiva assim. Que ele pode experimentar. E se não der certo, ele pode mudar de ideia. Né? Então, parece ser alguma coisa muito pesada quando vem assim, com o peso de todos os anos do resto da vida. Né? Diferente de falar assim, cara, e se eu me inscrever num estágio de verão para trabalhar, né, como designer, programador, fazer um curso técnico, já que eu não sei ainda, né? Então, como é que é quando eu tiro o peso de todos os anos da vida dessa escolha? Talvez fique um pouco mais fácil. Né? Então, não vem com essa guilhotina, né, para ser e para mim. Você for ver também, acho que as gerações mais novas, elas já têm um pouco mais essa mobilidade, né? Esse pensamento, porque da gente, da nossa geração para trás, era esse negócio. Eu tenho que escolher e é o que eu vou fazer pro resto da vida. E a influência dos pais, né? Dos pais. Como que eu vou honrar essa família, né? Ou que seja, uma família que trabalhou, o avô trabalhou, o pai trabalhou numa fábrica, igual você colocou. Todos, né? Aqui em Poços tem muito isso, né? A gente tem uma fábrica em específico aqui, né? Que a gente tem essas gerações que trabalharam lá. E às vezes a ideia dos pais futuro é lá, senão você não tem um futuro, né? E aí, no nosso caso, às vezes a gente acaba fazendo essas escolhas. Mas eu vejo essa possibilidade mesmo para a próxima geração, né? Porque eu acho que a gente está quebrando isso, né? A gente já está olhado e falado, olha, eu posso fazer diferente, talvez eu tenha essa habilidade, né? As discussões, de uma forma geral, estão mudando muito, né? Então, a pessoa está ganhando mais mobilidade, tanto de lugar, né? Mas como é fácil viajar hoje, né? Então, fazer uma viagem internacional ou nacional, ou enfim, né? O quanto isso era, às vezes, inimaginável. Algumas gerações atrás, eu ficava num lugar muito elitizado, questão de casamento, divórcio, todas as modalidades de relacionamento, inclusive a relação de trabalho, né? E aí essa questão cultural de família, ela é uma coisa assim, muito interessante, porque, por exemplo, em algumas famílias é o concurso público. Sim. Na minha família, por exemplo, é o empreendedorismo. Olha. Então isso foi posto e colocado, né? Olha, e se vamos tentar assim, que vai ser melhor, e de fato foi. Mas poderia não ter sido. Então, assim, para cada família tem a sua questão, mas de forma geral, se a gente for fazer uma análise mais generalista, né? As pessoas antes de nós, elas buscavam muito alguma coisa que desse para elas a estabilidade. Porque, muito pela questão da subsistência, né? A gente vem aí de situações difíceis e tudo. Então, a estabilidade, de alguma forma, era buscada. E aí,
foi dada a estabilidade. Quem está estável pode fazer o quê? Escolhas, né? E às vezes é difícil fazer essa transição, né? Então as pessoas mais privilegiadas da nossa geração, não são todas, algumas ainda trabalham pela subsistência, algumas muitas, talvez a maioria. A gente talvez esteja falando com um grupo bem pequeno de pessoas que de fato pode falar assim, e se eu experimentar tal coisa? Não tá, né? Não tá passando nenhum tipo de dificuldade. Então é bom a gente colocar isso também, que a gente vive numa bolinha, né? Eu coloco muito nos alunos assim, por exemplo. Na escola em que eu trabalho, é justamente isso, né? Talvez a maioria não tenha essa possibilidade de escolha. Não, uma escola estadual, também na prefeitura. Aí o que eu tento colocar para eles é o seguinte: olha, meu sonho é ser jogador de futebol. Meu sonho é ser jogador de futebol, eu jogo muito bem e tal, então eu quero ser jogador de futebol. Aí eu falo, tá, mas passou a idade, né? Não foi possível. Teve também, não teve um olheiro, né? Que talvez você tinha até talento para isso. Precisa trabalhar para ajudar a família. Mas você precisa trabalhar para ajudar a família e tal. Então, se você tem essa habilidade, você gosta desse campo de atuação, então vamos lá. Você não pode fazer um curso de arbitragem, apitar jogo de fim de semana, né? E com esse dinheiro você pode, às vezes, começar a pensar num curso de educação física ou num curso de fisioterapia. Mas eu preciso trabalhar imediatamente. Aí eu falo para eles, não vai entregar currículo na padaria. Então vai entregar numa loja de esporte, de departamento esportivo. Porque aí você precisa daquele trabalho imediato para você ajudar a sua família. Mas tenta pensar em qual área de atuação você gostaria de estar dali um tempo. Aí outra coisa que eu vejo assim, mas eu estou aqui nessa escola, eu sempre estudei escola pública, como que eu vou fazer medicina? Medicina, tá lá, mas você gosta da área de saúde, você se encanta por isso, você gosta de assistir séries lá, né? E abre a pessoa e vê. Então... Formado em Grey's Anatomy. Não é? Maratonou não sei quantas vezes. Falei, gente, faz um curso técnico de enfermagem, né? Tem na cidade, tem gratuito, começa por aí. Aí, vamos supor, mas eu preciso trabalhar imediato, talvez o curso técnico seria uma opção. Falei assim, olha, o que mais tem na cidade é médicos, né? Então vai entregar currículo para poder trabalhar de secretária naquele ramo da medicina que você gostaria. Porque daí você já vai estar naquele ambiente, né? Queria ser dentista, então tenta entregar currículo nesse mercado, para você estar mais próximo daquilo que você gostaria. É o ideal? Ainda não, mas pode ser que você vá e não goste, não seja aquilo que você queria atuar. Aí eu coloco, depois trabalhando ali em técnico de enfermagem, você pode fazer a faculdade de enfermagem, que é muito próximo, e dali depois você pode, às vezes, fazer a medicina. Então, assim, isso que você colocou é interessante, porque às vezes a gente acha que todo mundo parte do mesmo ponto. Não é. Né? E isso às vezes não acontece. Então, por exemplo, se eu pegar uma instituição privada de ensino, talvez o menino vai fazer a escolha, também vai ter suas questões. Às vezes ele vai fazer a escolha de acordo com o que a família gostaria e talvez vai escolher a medicina e talvez nem seja aquela habilidade que ele gostaria. Outra coisa que eu vejo muito nos alunos, principalmente aluno que tem habilidade para desenho, né? Nossa, não tem... O ramo de arte é o que todo mundo tem preconceito. Não vai dar dinheiro, é muito trabalho. De fato é. Mas, gente, também dá dinheiro, né? Aí eu tento colocar para eles e falo assim, olha, a gente às vezes vive num grande formigueiro. Aí tem que pensar, todos nós estamos a serviço. Então, eu falei, uma pessoa que está trabalhando agora, a gente deu exemplo, atuando como professora ou atuando como no hospital, ele precisa de um momento de leveza. Você precisa estar a serviço também de trazer leveza para essas pessoas continuarem fazendo o que elas gostam. Então, talvez a arte é que vai possibilitar isso. Reformar, né, a energia, o que aquela pessoa precisa para dar conta daquele trabalhinho dela ali no formigueiro. O problema é que o formigueiro às vezes não quer olhar que a arte também seria importante. Não, na época de pandemia, o que mais a gente consumiu? Arte, né? Sim.
Aí eu falo, nossa, mas eu tenho que começar a trabalhar, professor, assim, não tem como, né? Como que eu vou fazer? Eu falo assim, gente, olha, o que mais cresceu foi o mercado de imóveis planejados. Tenta fazer um curso de design ali no computador, que você consegue fazer uma planta 3D, e aí você vai entrando. Talvez você vá para o mundo de arquitetura, talvez você goste mesmo de desenho, né? Ou se torne um tatuador. Mas o que eu fico mais, assim, impressionada é que eles vão olhando, tipo assim, ó, a impressão que dá vai ser, nossa, mas eu não sou bom em nada. Aí fala, nossa, existe essa possibilidade. Eu falo, gente, hoje com a internet, você gosta muito de, vamos supor, arquitetura. Você tem a possibilidade de seguir alguém no Instagram que mostra lá todo o trabalho dele, como que faz, aonde que ele tá, como que ele atua, do outro lado do país. Aí eu falo, na minha geração, gente, Não. não No máximo, tinha, a gente né? fazia era um teste vocacional, né? Então, assim, essa perspectiva para esse estudante também, né? Não sei, você percebe isso? Chegar a esse bloco de informação, de habilidades e conhecimentos? Eu não trabalho com estudantes, né? Então, essa vivência com os jovens eu já tive no passado. Então, tudo que eu tenho, assim, são informações picadas e inferências, né? Mas o que eu sei, Priscila, é que, assim, nem sempre o propósito da gente o propósito, a missão, o chamado, tá no mesmo lugar do lugar que a gente ganha dinheiro. Nem sempre. Às vezes tá e às vezes não tá. A gente tem estava lendo um livro e fala muito disso, que a gente tem um propósito do ego e o propósito de vida, de missão. E nem sempre realmente eles vão estar juntos, né? Eu posso dizer assim, talvez eu tenha cumprido o meu propósito de ego sendo publicitário, mas agora eu tenho quase que certeza que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, que é ser terapeuta, justamente porque a gente está criando um canal aqui para poder compartilhar as coisas, né? Eu acho isso... Eu acho que uma coisa que a gente precisa também fazer é sair um pouco da fantasia de achar que, assim, a gente vai desconectar dessa ideia de trabalhar para ganhar dinheiro. Não vai. Não vai porque nós não somos herdeiros. A gente precisa trabalhar. E eu acho que é bom a gente dar dignidade para o trabalho e para o dinheiro que o trabalho produz em qualquer profissão. Porque senão até parece que algumas profissões são menos dignas, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar para se sustentar. E, eventualmente, a gente vai sentir um propósito de algo naquele trabalho, independente da profissão, e, eventualmente, não. Então, como é que eu posso, né, abrir meus olhos dentro desse labirinto e perceber, né, se de repente eu tenho mais de um caminho, para trazer esse lugar de conforto, até porque senão fica muito cruel eu pensar que ou que eu tenho que fazer uma escolha ou aqui ou ali, né? Só tem uma escolha. Que eu só vou poder ficar com a arte se a arte me der dinheiro, e se não der? E se não der? Aí você vai abrir mão? 100%? Né? Aí vai ser um profissional infeliz. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente ter respostas definitivas com inferências, assim, mas a gente pode ter sempre boas perguntas, né? E Tamires, é possível a gente fazer um planejamento dessa carreira? Eu acho que tudo é possível, assim. Eu acho que é bom a gente poder sonhar com as coisas, né? E principalmente para os passos mais concretos, precisa ter alguma organização e algum planejamento, né? Mas eu gosto de pensar no planejamento de carreira como alguma coisa assim. Eu me permito sonhar, imaginar, mas eu volto para o presente e eu me permito também abrir para o que vier. Porque cada passo, né? Ele às vezes nos abre para outros caminhos, né? Então, de repente eu faço um plano, né, de fazer tais cursos e eu tô vendo que, sei lá, eu quero ser um analista, gerente, qualquer coisa de marketing, por exemplo, ou eu quero trabalhar em X, né, XPT coisa lá, e aí eu vejo lá os requisitos principais, né, por exemplo, tem que ter um curso específico de Java, tem que ter uma ferramenta específica, não sei o quê, tem que falar uma segunda língua tal, então eu posso me planejar para me capacitar, para onde eu quero chegar, procurar estágios, contatos, né, enfim, estar nas empresas que oferecem, né, essas posições conforme você falou, mas quando eu volto para o meu lugar, eu nunca sei de fato o que vai acontecer, porque aí de repente eu entro no curso, aí no curso eu conheço um professor, e de repente ele me apresenta uma outra coisa, e aí eu gosto daquilo, e aí eu acho que eu posso mudar.
Então é bom a gente se planejar, mas nenhum planejamento também pode ser essa coisa muito neurótica, né? Senão a gente fica... E nem sempre é tão a longo prazo, né? Tipo, eu vou fazer esse planejamento de carreira daqui 10 anos. Aí daqui a pouco eu conheci o professor que me mudou, nossa, é agora. Eu acho que a gente precisa saber investir e desistir das coisas, né? E é bom a gente poder investir porque a gente, né, precisa botar libido nas coisas, né? Botar energia, sonhar, imaginar coisas, mas a gente também precisa se permitir ser modificado pela vida, né? Senão, em todas as áreas da vida, né? Imagina aquela pessoa que imaginou assim, quando era criança, eu quero casar e eu quero ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E aí, né, então assim, imagina se em algum momento essa pessoa não abre mão, né, daquele sonho para poder ser atravessado pela vida como ela vem, né? Ou então quando a gente tem um sonho de criança de ser uma coisa ou de ser outra, né? Ou quando a gente mesmo adulto estabelece o planejamento de carreira. Eu preciso me permitir ser atravessado pela vida. Né? Isso é bem importante, porque a vida ela não fica muito mais planejamento não, cara. Eu desisti de ser a Xuxa, né? Pô, é isso. Eu desisti. E assim, a gente não mudar como profissional, o próprio mercado já está mudando. Olha o tanto de profissão nova que a gente, né, quando eu fiz faculdade, formei há 17 anos atrás, acho que por aí, não tinha essa quantidade de profissões, inclusive até a minha profissão, ela já não é igual quando eu formei, né? É tudo diferente, né? TikToker ganhando mais que CEO. A gente vai ver muitas mudanças no mercado. Com a revolução digital vai mudar muita coisa. Então, se a gente não se permitir ser atravessado, a gente vai ficar sofrendo. Mas, volto a dizer, eu acho que é importante a gente ter planos, eu acho que é importante a gente se organizar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, né, quando a gente vai, por exemplo, sei lá, transicionar ou né, iniciar numa carreira, é a gente entender o que geralmente se pede desse profissional e tentar se organizar para se capacitar, né, ou estar no meio. Isso é bem importante, mas sem neurotizar muito, para não sofrer demais, né? Nossa, sim. Eu até ia perguntar, assim, você teria dicas para quem está tipo, lá saindo do ensino médio e está querendo saber o que vai ser, o que quer fazer da vida, e também para quem já, tipo, nós aqui, que escolhemos e resolvemos transicionar, você tem alguma dica de como fazer? Tem receita de bolo? Receita de bolo não vai estar tendo, né? Aí. No momento, não vai estar tendo. Poxa. Não tem, gente. Eu acho que as dicas que a Priscila deu pro pessoal que está saindo nesse médio são muito boas, né? A pessoa tentar caminhar pelas áreas onde ela tem mais interesse, se é possível, né? Currículo sem erro de português. Olha, gente, isso é importante, hein? Cuidado com o currículo. Ou um telefone que pretende atender. Tem isso também, né? A turminha mais jovem, assim, precisa se atentar bem ao básico, aos detalhes, né? Agora, quem vai transicionar a carreira, eu acho que o principal de tudo é entender que precisa muita paciência. Porque a transição de carreira, quando você não tem um cacife financeiro para se bancar, geralmente ela demora anos mesmo. E às vezes ela nunca se completa. Às vezes você vai precisar andar com as duas profissões, né? Então, é você ter bastante paciência no sentido de dar pequenos passos, né? Então, entender que de repente a profissão de você já está consolidada, que é a profissão que te sustenta, ela vai tomar, sim, né, 90% do seu tempo disponível para o trabalho e a outra vai tomar 10%. Mas aí você pode pegar esses 10% e, de fato, cuidar bastante, assim. Independente de ter cliente, de ter paciente, né, ou não ter, ir fazendo as coisas com calma, ir se capacitando, né? Quem vai trocar CLT por CLT precisa ir se capacitando, precisa fazer contato com pessoas que são da área, precisa fazer cursos bem específicos que sejam, né, daquela área, precisa se capacitar bem especificamente. E é muito fácil ir lá no LinkedIn, pesquisar o tipo de vaga que você tem interesse, olhar com frequência os pré-requisitos que são solicitados e se preparar dentro daqueles pré-requisitos, procurar fazer um currículo que vá enaltecer essas qualidades, procurar estágios voluntários na área, né? Às vezes poucas horas por semana, né? Olha, eu queria fazer um estágio voluntário, né? Poucas horas por semana para ir fazendo contato. Então,
é a pessoa fazer tudo com muita paciência, porque aí a pressa na transição de carreira é o que mais judia. É o que mais judia. Se tiver calma, gente, ó. Belezinha. E assim, a gente vê muito esse ambiente organizacional. Como que assim, um clima organizacional pode afetar na vida de um profissional, na vida profissional ou na vida pessoal? Em tudo, né? Em tudo. Pois não é a maior parte do tempo de vida que a gente passa, né? A vida do adulto, a gente socializa quando a gente é criança. A gente socializa primeiro na família, depois na escola, depois no trabalho, né? Enfim. Então, o trabalho ele tem um peso, e eu acho que o trabalho ele tem um peso ainda mais reforçado, porque a gente vive uma cultura de importância do trabalho, né? Então, se alguém chegar num lugar e pedir para você assim, se apresente, quem é você? Se apresente, né? A gente tem uma tendência a botar a profissão ali logo nas primeiras palavras, né? Nossa identidade, né? Isso. Então, assim, o que isso representa psiquicamente, né? Esse lugar que me dá um nome, que me dá uma identidade. Então, o peso que isso tem em geral é muito grande, né? Não é um peso ruim, não. Digo, um peso de importância, né? Então, um ambiente profissional abusivo, tóxico, agressivo, exigente acima da conta, manipulativo, ele pode causar uma série de doenças psicoemocionais, como a gente está vendo aí. Direto a gente vê, né, índices de subindo, de ansiedade, depressão, burnout, com um pezinho assim no trabalho, né? Obviamente a gente não pode botar a culpa no sistema, porque quem criou o sistema fomos nós. Sim. Né? Uhum. Então quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Agora a gente criou o sistema meio adoecido, o sistema adoece nós e agora? Isso. E a falsa impressão também, né? De que o fulano escolheu essa profissão. Nossa, então ele é feliz, megamente feliz naquilo. Eu estava vendo a entrevista, por exemplo, da Maiara e Maraísa. Aí elas estavam colocando que elas fizeram um show muito importante em Portugal e gravaram um DVD lá. Sim. E aí, claro, o DVD ficou lindo, a mídia falou e tal, não sei o quê. Aí nessa entrevista, ela estava colocando como elas estavam naquele dia que gravou o DVD. Aí elas estavam indo para Portugal num show que tinha sido agendado e desmarcado com a morte da melhor amiga delas. Então já era um show esperado, era esperado que tivesse, né, a presença, então elas já estavam indo assim, com emocionalmente já tinha essa carga. Aí depois tinha a outra dupla, que agora eu não vou lembrar qual que também tinha marcado um show neste mesmo lugar, sertanejo também lá, né, dentro dessa área, e desmarcou o show porque ele também teve uma questão de saúde. Então, assim, o público já estava esperando muito a presença de um artista brasileiro nesse lugar, então eles já tinham essas duas questões. Aí, na semana do show, o pai dela recebeu a notícia que estava com uma doença grave e ele fez todo um teatro durante a semana toda para que elas não percebessem que ele tinha recebido aquela notícia, porque ele sabia da importância e o peso que tinha aquele show para elas. Sim. Só que chegou no dia, na véspera do show, ele passou mal. E elas descobriram que ele estava doente, que era essa doença e tal, não sei o quê. Aí elas falaram assim, a gente entrou no voo, né, assim, com emocional, né, e tal. Então, quando a gente vê o artista ali, a gente faz esse julgamento. Nossa, ela escolheu ser cantora, tem uma rentabilidade muito boa e não sei o quê. Nunca mais vai precisar trabalhar na vida e a pessoa tá ali com 20 shows na agenda marcado, né, e é uma cidade aqui, outra ali. Então, também, quanto esse peso, né, de olhar para a vida do outro que a internet, né, as redes traz, e a gente julgar, né, que aquela vida é muito melhor que a sua, do que você está vivendo ali. Então eu penso assim, gente, eu com muito menos peso que elas tinham, não daria conta assim de dar aula no outro dia. E elas tiveram que cumprir a agenda, estar lá, gravar um DVD, que seria, não daria né? mesmo? Quantas vezes você já foi dar aula com um monte de problema?
Ah, mas pensa bem, né? Carregando, assim, o mundo nas costas como ela, né? Talvez, assim, eu esteja minimizando os meus, né? Me sabotando. Mas Não só os seus, é porque. Desculpa. Não, pode falar. É porque a gente vê isso todo dia, né? Vê isso todo dia. Porque existem situações muito específicas onde é culturalmente permitido e legalmente permitido faltar do trabalho, Ah, sim. né? E para todas as outras não são. Sim. E para a maior parte das profissões, a gente precisa usar essa máscara social e fingir que está tudo bem. Sim. Para as profissões, por exemplo, que trabalham com atendimento ao público ou que trabalham com exposição pública, isso é um pouco mais cruel, né? Então... Sorria e acene. Frase de Madagascar. Sorria Sim. e acene. E assim, isso é o que a gente faz, todo mundo, eu, você, ele, todo mundo. Isso é o que a gente faz e é extremamente complicado, né? Cada um precisa lidar com isso, dando as suas nuances, mas é extremamente complicado, né? E é aquilo que você colocou, né? Não tem uma receita de bolo, né? E aí, naquele caso ali, é o adulto que tá ali, né? Não tem... E às vezes a gente vai com essa energia de criança. Deixa eu fazer uma birra aqui para não ir. Não dá para pôr criança em dá. casa, principalmente em situações de luto, né? Em situações extremamente difíceis, né? Como eventualmente a gente sofre, né? Mas a vida vai às vezes nos atravessando de uma forma, né? Então tem muito o que se pensar, mas é muito difícil a gente estabelecer isso no geral, assim, é bem no individual, né? Mas eu acho que o mais interessante é a pessoa ter um lugar para falar sobre isso. Então, por exemplo, no caso delas, né, elas deram essa entrevista, mas provavelmente teve, mesmo que seja um amigo, alguém, né, olha, hoje eu fui trabalhar, não estava me sentindo bem, mas dei conta, aconteceu isso. O quão importante a pessoa falar sobre, de que não estava bem, de que mesmo, né, ó, não estava bem, aconteceu isso. Então, às vezes a gente não dá aquele amigo ali que ouve, né, fala, nossa, mas o quanto é importante pôr para fora, né? Eu acho que o ambiente de trabalho corporativo, ele lida muito mal com a tristeza. Então, no ambiente de trabalho corporativo, é possível você se sentir alegre e, frequentemente, você vê as pessoas com muita raiva. Então, ou bravas, ou, né, a energia da raiva, né? Sim, assertivo, motivado, ou puto mesmo, querendo brigar, ou alegres. Né? Os dois extremos dessa energia, né? A tristeza não é muito bem-vinda no trabalho. Então, assim, parece que não é muito interessante, ou é um pouco esquisito você ficar triste. Né? Então, assim, estou aqui, estou trabalhando porque sou adulto, tenho as minhas contas a honrar, estou aqui hoje, tudo, mas estou triste. Eu vim triste, mas eu vim. Né? Então... Eu achei importante elas terem falado isso na entrevista, porque humaniza a pessoa, porque a gente às vezes aproxima e traz esse fato que, como você falou, não posso falar que estou triste, não posso falar que estou com né? Não posso. Esse não posso é que... E de fato, no palco não tinha jeito dela ficar muito triste, né? Eventualmente ela pode ter encontrado um momento para falar da tristeza dela. Ela vestiu uma máscara para poder estar ali, né? Que a gente fica vendo assim, a minha visão de ver que o RH ele deu uma humanizada. Antes, as empresas viam a gente, né, o capital humano, como ferramentas. São as máquinas que precisam produzir. Algumas empresas hoje já enxergam o funcionário como realmente pessoas, que são, né, que sente tristeza, sente raiva, sente... Mas assim, eu acho muito difícil você, por exemplo, eu tinha um gestor que falava que quando a gente entrava na empresa, a gente tinha que tirar todos os nossos problemas pessoais e colocar numa árvore do lado de fora e entrar na empresa. Como que a gente faz isso? Não tem jeito. É praticamente impossível. Até essas expressões que a gente costuma usar, humanizar, tratamento humanizado, até isso é muito interessante, né? Porque assim, antes de ser humanizado, o que é? Humanizar, né? Assim, não é estranho pensar nisso, assim, né? A forma como a gente vai definir, assim, capital humano, recurso humano, né? Como se, sei lá, a gente ficasse meio esquisito, meio deslocado, né? E essa ideia de separar, ela é uma ideia realmente muito antiga, né? E bastante difundida, que hoje em dia verbalmente é posta de outra maneira, mas nem sempre quando
o profissional traz a sua questão para dentro do ambiente de trabalho, ela é bem recebida. A gente teve uma mudança que foi puxada bastante por legislação, bastante porque mudou muitos meios de informação, de cultura, as pessoas ganharam voz, né? Esses dias mesmo falando de internet, uma moça viralizou que ela gravou a demissão dela. E ela viralizou gravando essa demissão. Então, assim, todo mundo ganhou voz, né? Então, o lugar de poder, ele vai ficando um pouco mais delicado, né? Então, vai mudando um pouco essa ideia com base no discurso. Mas quando você vai na minúcia lá dentro da estrutura mesmo, a gente ainda vê bastante dificuldade de lidar com isso, né? Então, ainda é o trabalho enquanto eles dormem, na maioria das vezes. São pouquíssimas empresas que conseguem ter, de fato, uma gestão que cabe, né, as questões psicoemocionais, que os gestores têm maturidade emocional, né? As pessoas que estão em cargos de alta diretoria hoje são pessoas, né, mais velhas. Conflito de geração. Com muito conflito de geração, né? Então, a gente ainda está vivendo um momento onde o discurso vendável, ele ficou bastante bonito, mas internamente as mudanças ainda estão caminhando, assim, a passos Gatinhando. lentos. A gente está quase chegando no fim do vídeo, mas a gente tem aquela nossa pergunta especial que a gente sempre faz para os nossos convidados. Não é Marília Gabriela não, tá? Não? Bate-pop. Bate-bola. É só uma pergunta. Tá. A gente fala assim, que a gente vai até ver a tua expressão na hora que a gente fizer a pergunta. Porque ela pode ser profunda. Toda essa sua vivência, seu trabalho, lidar com pessoas, para você, o que ainda é possível criar? O que ainda é possível criar? Eu acredito muito, e eu sonho com isso, não sei se eu vou viver para ver, mas eu acho que é possível criar empresas que respeitem o ciclo das coisas. Por que eu digo isso? Porque eu acho que as empresas, elas são uma expressão da criação do ser humano, né? Então, quando você trabalha com uma coisa, ou cria uma empresa, ou né, enfim, tá parte de uma organização, você é parte de um organismo. E a gente, muito motivado pela cultura, a gente fica dando, sabe, um monte de jeitos, assim, daquilo crescer rápido demais, atropelando as coisas e transformando a gente meio em robô, né? E eu acredito que possa ser criado alguma coisa, né? Que possa ser difundido alguma coisa que respeite o tempo das coisas, né? Como a natureza acontece, né? Não ter tanta pressa para ganhar dinheiro, né? Porque a natureza é tão abundante e eu acho que a gente tem condição de ser super abundante e sem matar tanto, né? Sem tanta morte, assim, morte psicoemocional, morte de gente. Natureza, Morte tudo da mais. natureza. É isso. É meio utópico, eu sei, mas eu acho que tudo pra gente é possível. Eu adoro essa utopia, cara. Eu acho que se eu não pensar nisso, é até triste eu trabalhar porque eu trabalho. Então eu gosto de imaginar que em algum momento, ou que tem algumas pessoas que já estão nessa gestalt, a gente, por exemplo, Sim, né? Pensar sim. em criar a partir do ser, assim, respeitar os ritmos internos. Inclusive, eu acho que esse é um modelo de criação mais feminino. Eu acho que o modelo de criação capitalista ele é de um masculino bem doente. Esse é um assunto que acho que a Tamires vai voltar pra gente conversar depois. Isso aí dá um vídeo ótimo. Gente, a gente vai pedir aquele favorzão de sempre para que vocês se inscrevam aqui no canal do Pode Crer, curta o vídeo, compartilha, comenta também, que a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre isso. Se tiver alguma dúvida, a gente encaminha para a Tamires, ela responde se ela puder, né? Segue a gente também lá no Instagram, a gente vai deixar tudo aqui no GCzinho, vai deixar na legenda. Vamos deixar os contatos da Tamires, segue ela também lá no Instagram. Se precisar tirar alguma dúvida, fala direto com ela. A gente vai deixar todos os contatos por aqui, certo? Tamires, obrigado. A gente espera que você
Volte mais vezes, que a gente tem muito assunto para conversar e a gente quer exatamente isso. Pessoas que nem a Tamires, que agregam e que levem informação para vocês. Gente, um abraço a todo mundo, viu? Agradecendo também de novo as mensaginhas, o contato, o carinho de vocês. E é isso. Até o próximo. Tchau!